Então, conforme eu havia explicado a vocês no encontro anterior, né? Então, assim, só remetendo um pouco e fazendo uma breve síntese sobre o que nós discutimos no encontro anterior, ok? Todos me ouvem? Sim, Então, no encontro anterior, lembra que nós discutimos sobre as duas grandes esferas que existem em uma economia, independente de qual economia nós estamos tratando. Então, seja a brasileira ou ainda qualquer outro país do restante do mundo, ok? Então, lá nós estudamos que existem basicamente duas grandes esferas. Uma esfera se destina a reunir o setor produtivo da economia, né? Então, é a chamada esfera produtiva, ou lado real da economia, e lá vocês se lembram que nós temos as famílias que ofertam a sua mão de obra, né, em troca de salários. Então, ofertam a sua mão de obra para produzir bens e serviços, que é a riqueza de uma economia. Então, lá nós temos as famílias, temos as empresas, que por sua vez demandam por mão de obra das famílias e ofertam bens e serviços, que é aquele mesmo esqueminha que nós estudamos lá na parte de microeconomia, bem no início da nossa disciplina, ok? E também temos um outro agente econômico que é o governo. Lembra que eu expliquei para vocês como que pode se dar, a exemplo, a influência do Estado, da administração pública no ambiente econômico? Então, eu expliquei a vocês, na ocasião, que um dos exemplos de atuação do governo no sistema econômico é com o objetivo de assegurar a chamada livre concorrência, não é mesmo? Então, a livre concorrência, ela está assegurada lá na nossa Constituição Federal. Então, cabe ao Estado assegurar esse direito, né, que nós temos, que é um direito constitucional e está prerrogado lá na parte dos direitos econômicos, ok? Então, essa é uma das formas da atuação do Estado em uma economia, em um chamado sistema econômico. E o que acontece, né? É, Nessa esfera, nós temos a interação entre esses agentes, de forma a produzir, né, a ofertar também os chamados bens e serviços, que é a nossa riqueza. E lá eu expliquei para vocês que nós temos um grande número de indivíduos inseridos nessa esfera, não é mesmo? Então, portanto, a geração da renda, ela tem condições de ser melhor distribuída, uma vez que você sim tem um maior número de indivíduos e se cumpre o chamado objetivo de distribuição equitativa da renda, né, de forma equilibrada, você tem o acesso de um maior número de indivíduos a essa renda que é gerada, ok? E de um outro lado, dentro desse mesmo sistema econômico, nós temos a chamada esfera financeira. E ali na esfera financeira, o que nós temos? Nós temos, sim, famílias, né? E aí eu dei o exemplo para vocês, perguntando lá naquela ocasião, para que vocês pudessem compreender essa relação de número de pessoas que participam, né, da chamada esfera financeira. Então, vocês conseguiram observar que é bem reduzido, né, o número de indivíduos que estão inseridos nessa esfera, porque ali a gente tem, na verdade, as transações dos ativos financeiros, dos ativos monetários,
certo? Então, ali nós temos bancos, nós temos o governo e nós temos empresas, certo? Comercializando os chamados ativos monetários, os ativos financeiros. E quando a gente compara, né, a esfera financeira com a esfera produtiva, notadamente em relação ao número de agentes que ali participam, existe um desequilíbrio muito grande, especialmente quando nos referimos a economias que são subdesenvolvidas e que concentram substancial parcela da riqueza que é gerada nessa economia, da renda, né? Então, quando você tem a situação de poucas pessoas atuando na esfera financeira e assim recebendo a renda que é gerada lá no setor produtivo e concentrando essa renda nas mãos de poucas pessoas, nós temos um processo literalmente de concentração da renda. E quanto maior for esse processo de concentração da renda em uma economia, pior é o seu conceito de desenvolvimento. Por quê? Porque isso significa que um menor número de pessoas tem acesso ao maior nível de renda dessa economia. E isso é péssimo. Isso é a desigualdade econômica e social. É isso que nenhum país pode incorrer, teoricamente, né? De acordo com a teoria econômica. Então, os esforços de qualquer economia sempre tem que caminhar, né? Sempre tem que percorrer os objetivos de alcançar, sim, um processo de crescimento econômico, né? De aumento do nível de renda, que eu já expliquei para vocês, quando nós estudamos sobre os objetivos da política macroeconômica, ou ainda as metas de política macroeconômica, e temos sim também que, uma vez que nós temos o crescimento econômico e a futura acumulação de renda, temos então que correr atrás dos objetivos de distribuir essa renda ao maior número de pessoas, né? Ao maior número de indivíduos. E à medida que um maior número de pessoas tem acesso à renda que é gerada nessa economia, significa então que essas pessoas têm acesso aos bens e serviços essenciais que são aos bens e serviços que são, perdão, essenciais à sua subsistência de forma minimamente digna, certo? Então, qual é o modo ideal, né? Qual seria assim a ideia, a melhor ideia de uma economia? Uma economia em que a maior parte dos seus cidadãos tenham acesso à saúde de qualidade, à educação de qualidade, ao transporte de qualidade, né? Ao lazer de qualidade, enfim, que tenham acesso aos principais bens e serviços tão essenciais à sua existência, né, em vida, ok? Então, essa condição, né, a partir do momento que um maior número de pessoas tem acesso aos bens e serviços, e todos o têm, né, todos o têm, isso significa dizer que esse país é desenvolvido. Né? Então, quando vocês sempre ouviram falar na vida de vocês sobre desenvolvimento econômico e social, essa é a definição. Então, você só pode afirmar que um país, uma economia é verdadeiramente desenvolvida à medida que a sua população tem acesso aos bens e serviços, a maior parte da sua população, ok?
e não o contrário. Não a menor parte, uma ínfima parte, ter acesso, né, à maior parte da riqueza que é gerada nessa economia, ou seja, a maior parte dos bens e serviços que são produzidos e ofertados nessa economia, certo? Então, a aula passada foi destinada a explicar essa relação a vocês. Então, uma vez que vocês compreendem como é essa macroestrutura de uma economia e como que se dá as relações entre essas esferas, certo? Agora, então, vocês têm condições de partir para o conhecimento das ferramentas, dos instrumentos que são necessários para percorrermos o caminho e atingir, então, os objetivos da política macroeconômica, as chamadas metas de política macroeconômica, que foi o primeiro conteúdo que a gente estudou na introdução à macroeconomia. Então, conseguem compreender o caminho que a gente está fazendo no conteúdo da disciplina de macroeconomia, de economia, mas a grande área macroeconomia. Então, começamos o segundo semestre estudando o que é macroeconomia, ok? Depois, num segundo momento, estudamos os objetivos da política macroeconômica, ou chamadas metas da política macroeconômica. Num terceiro momento, que foi a aula anterior, nós estudamos como que se constrói, né? Qual é essa estrutura, identificamos a estrutura ou a chamada macroestrutura da economia, de qualquer economia. E agora, né, vamos responder a seguinte pergunta: como fazemos, o que precisamos fazer, né? Quais são os instrumentos que a gente precisa utilizar, no caso, o governo, né, para ir atrás de cumprir com essas metas, de cumprir com esses objetivos. E aí, então, iniciamos o conteúdo dos chamados instrumentos da política macroeconômica. Então, agora vocês têm condições de compreender quais são as ferramentas que nós utilizamos, né, que os gestores de uma economia, enfim, que os responsáveis pela política macroeconômica, ou chamados policy makers, né, os fazedores de política, precisam manipular para chegar ao objetivo de crescimento econômico, para chegar ao objetivo de gerar renda e nível de emprego, para manter a estabilidade da moeda, né, o controle inflacionário, para manter as relações comerciais com o resto do mundo saudáveis, certo? E gerar renda por meio do comércio internacional. E, por fim, o objetivo mais difícil, que daí eu expliquei e brinquei bastante com vocês, que era o lance lá da última fase do videogame, né? A mais difícil, que é conquistar o famigerado desenvolvimento econômico, ok? E social, que é a distribuição, nada mais é do que a distribuição da renda de forma equitativa, de forma justa, de forma equilibrada, ok? Então, na aula de hoje, começamos esse conteúdo e esgotaremos na próxima aula, ok? Na próxima semana. Então, agora vocês conseguem compreender o porquê desse caminho? As etapas? Tá claro para vocês? Tá claro?
Então, continuando, né? Ninguém me respondeu, enfim, mas continuando, para ficar gravado aqui. Só um momentinho que eu vou pegar o carregador, porque eu tô com 3% de bateria. Só um momentinho. Vamos lá, consegui aqui. Então, vamos iniciar essa parte dos chamados instrumentos de política macroeconômica, tá? Quem conseguir acompanhar aí com o livro, nós estamos na página, no arquivo é a página 179, tá certo? Então, nós temos, basicamente, né, com vistas, então, a atingir as chamadas metas de política macroeconômica, alguns dos instrumentos, então, que são tão necessários para atingir esses objetivos. Então, basicamente, aqui no livro está apresentado 4 tipos de instrumentos, tá certo? Porque uniu, então, a política cambial e comercial. Então, aqui eu vou explicar para vocês os 4 grandes instrumentos de política macroeconômica e que são tão necessários à elaboração da chamada política macroeconômica, né, e a sua execução, ok? Com vistas, então, a atingir as metas de política macroeconômica. Então, nós temos esses 4 grandes instrumentos, que é, primeiro, a chamada política fiscal, a política monetária, a política cambial e comercial e a política de rendas, que irá tratar, então, sobre o controle de preços e salários. E aí eu acrescentaria também, né? Não está posto aqui no livro dessa forma, mas eu também acrescentaria, com vistas a atingir o objetivo de desenvolvimento social, a chamada política social, que é um outro instrumento, tá certo? Então, vamos estudar cada um deles, as características gerais de cada um deles. Deixa eu só ver aqui no conteúdo.
se eu consigo. Eu consigo esgotar esse conteúdo na aula de hoje. Eu achava que demandaria mais tempo, mas não, tá tranquilo. Dá para esgotar ele hoje, sobre os instrumentos. E aí, na aula seguinte, seria a última aula antes de realizarmos a nossa avaliação bimestral, né? Que daí eu acho que eu não sei se eu comentei só na outra turma, que eu dou aula no segundo horário, mas vamos aqui então já marcar a data da nossa terceira avaliação, certo? Que daí será presencial. Então, deixa eu ver aqui o calendário. Só fazendo um parênteses para eu conseguir ordenar aqui o conteúdo. Então, hoje é dia 22. Dia 22. A próxima terça é dia 29. Podemos, então, fazer a nossa avaliação no dia 5 de abril, certo? Que é não a próxima, a outra terça-feira. Vocês têm a avaliação de direito marcada nesse dia? Porque é a aula que tem no outro horário, né? Que dia, professora? Dia 5 de abril. Ah, acredito que não tem outra não, professora. Então, vamos deixar marcada. A de direito vai ser antes? Eu acho que ela nem marcou. Não? Ela não marcou ainda não, professora. Ah, tá. Eu vou deixar, então, agendado para o dia 5, tá bom? Tranquilo? Porque aí eu esgoto esse conteúdo da política macroeconômica e na próxima aula eu consigo fazer uma revisão com vocês de tudo. Ok? Então vamos lá, continuando. Então, o nosso primeiro grande instrumento é a chamada política fiscal, né? O que seria a política fiscal? Ela vai tratar basicamente de dois grandes agregados, que é, de um lado, a chamada política tributária, que seria, então, o agregado que se refere aos tributos, né? Aos tributos. Então, o Estado ele tem o poder, né? O objetivo ou ainda a questão do controle sobre a tributação. Então, o que são tributos? Vocês já estudaram lá na disciplina de direito o que são tributos? São as taxas que pagam em cima de algo? Isso, taxas é um tipo de tributo, né? Então, taxas, por exemplo, nós pagamos por taxas quando recebemos algum serviço que é o setor público quem presta, né? Então, por exemplo, pagamos taxa de iluminação pública. Já tomaram cuidado em ver na conta de luz essa taxa? A chamada taxa de iluminação pública? Sim. Que é um valor que vem na nossa fatura de energia elétrica correspondente à iluminação das ruas, certo? Certo? Perdão? Então, taxas é um tipo de tributo. Em uma classificação geral, nós temos tributos. Taxas é um tipo de tributo. Nós temos outros tipos de tributos, por exemplo, os chamados impostos, né? O que são impostos? O próprio nome já nos diz. É compulsório o pagamento, ok? Então,
E dentro da questão dos impostos, né, para falar de forma geral, mas depois eu vou detalhar melhor isso, nós temos basicamente dois tipos de impostos, que são os impostos que incidem diretamente na renda de uma empresa ou de um indivíduo, né? O imposto de renda, por exemplo, e temos os impostos que incidem no patrimônio de uma empresa ou de um indivíduo, ok? Outro tipo de tributo que nós temos, as chamadas contribuições de melhorias. O que são contribuições de melhorias? Se vocês, por exemplo, vivem em um determinado bairro onde a prefeitura construiu uma praça e lá nessa praça tem uma academia para a terceira idade, tem uma área verde, tem brinquedos para as crianças, né? Isso é um fator que, de alguma forma, valoriza os imóveis que existem na região. Concorda? Ou ainda, se em uma determinada região a prefeitura pavimentou essa região, não tinha asfalto e ela colocou o asfalto em uma dada região. Isso não é um fator, ter então uma região pavimentada, asfaltada, não é um fator que melhora a vida das pessoas? Assim como morar próximo a uma praça, onde você pode ofertar, então, né, o órgão público oferta lazer às crianças, aos adultos, né, um espaço ali de convivência. Seja uma vila olímpica, né, aqui na cidade onde eu moro, em Maringá, nós temos uma vila olímpica bem grande, bem bonita, né, com a oferta de muitos serviços de esporte, de lazer, né? Então, assim, tem até um velódromo, que eu acho que, se eu não estou enganada, recebe até mesmo competições no âmbito nacional, né? Teve recentemente um campeonato de ciclismo no velódromo que tem aqui na Vila Olímpica, em Maringá. Então, assim, quanto mais, por exemplo, no âmbito municipal, né, na esfera municipal, você tem aí a construção de melhorias, né, por exemplo, a construção de um posto de saúde, a construção de um atendimento odontológico, de lazer, de uma infraestrutura de esportes, enfim, todos esses exemplos, né, que eu apresentei aqui para vocês, nós também pagamos. Isso são tributos. E qual tipo específico de tributos? As chamadas contribuições de melhoria. Então, pagamos pelo asfalto. É uma contribuição, porque, em contrapartida, o órgão público nos ofertou uma melhoria em nossas vidas, né? Nas vidas da comunidade em geral, ok? Então, eu só dei os exemplos de tipos de tributos que nós temos, ok? Mas perceba ali como que vai, né, abrindo o leque. Então, falamos de forma geral sobre os tributos. Os tributos nada mais é do que, em outras palavras, a renda, né, os ganhos, vamos assim considerar, que os governos recebem. Então, os governos, seja ele da esfera municipal, da esfera estadual ou da União, a chamada esfera federal, eles têm a competência, né? Eles têm a competência, e isso está lá na nossa Constituição, de serem arrecadadores de tributos, ok? Porque é por meio da arrecadação de tributos
que o Estado, independente da esfera, consegue realizar a oferta de serviços públicos. Ok? E de manter a máquina estatal funcionando. Em contrapartida, como é tudo em nossas vidas, né? Tem um lado, tem o outro lado. Não é só o lado das receitas, tem o lado das despesas, ok? Ou chamados gastos dos governos. Então, a política fiscal, ela vai tratar desses dois grandes agregados, dos tributos, que é a renda do governo, dos governos, né, seja ele municipal, estadual ou federal, e também irá tratar dos gastos dos governos. Então, por exemplo, para vocês terem acesso à educação universitária, né, ao ensino superior, o governo está gastando. Ele está gastando à medida que ele paga o meu salário, à medida que ele paga o salário de todos os professores da universidade pública. Ele está gastando à medida que ele, no mínimo, né, no exemplo mais assim salutar, à medida que ele fornece papel higiênico nos banheiros da universidade pública, ok? Então, ele está tendo despesas, por outro lado. Para cumprir com essas despesas na oferta de serviços públicos, ele precisa ter receitas, ou seja, elas são oriundas da tributação. Então, compreenderam? Esse é o primeiro grande instrumento de política macroeconômica, perdão. A chamada política fiscal é uma grande ferramenta. A política fiscal trata sobre o quê? Sobre dois grandes agregados: os tributos e os gastos do governo. Ok? Tá claro, pessoal? Aí, depois que vocês fizerem a avaliação, né, nós iremos tratar cada uma dessas políticas, estudando cada um desses agregados. Por isso que eu só fiz um apanhado geral sobre isso. Certo? Segundo grande instrumento de política macroeconômica, a chamada política monetária, né? 10 pontos, tá, Heloísa? Então, a chamada política monetária, o próprio nome já nos diz, né? Vai tratar sobre todas as questões em relação à moeda, né? Então, a política monetária, ela é a atuação do governo sobre a quantidade de moeda que circula na economia, sobre a quantidade de crédito, né, de acesso ao crédito que circula nessa economia, e também sobre o nível da chamada taxas de juros, né? E aí nós temos a chamada, que a gente conhece, né? A chamada taxa de juros mãe. Quem é a taxa de juros mãe? É a chamada Selic. Vocês já ouviram falar sobre a Selic? A Selic é a nossa taxa básica de juros. Ela é a mãe da taxa de juros. Então, deixa eu explicar melhor para vocês. Olha lá, Selic. Essa é a sigla, tá bom? Que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A Selic, ela é a taxa de juros que irá regular, por isso que ela é chamada taxa mãe, ela vai regular todas as demais taxas de juros que existem em uma economia. Vocês não têm, por exemplo, que pagar uma taxa de juros se vocês parcelarem a compra de um carro
ou a compra de uma casa em muitas parcelas, em diversos anos. Então, tem a taxa de juros para financiamento da casa própria. Tem a taxa de juros do seu cheque especial, do limite da sua conta corrente. Tem a taxa de juros para comprar uma TV. Tem a taxa de juros, enfim, para comprar no Mercado Livre a prazo. Existem N taxas de juros em uma economia, ok? Mas existe uma que é a que regula, que tem que coordenar todas essas, que é a chamada taxa-mãe, ou ainda a Selic, ok? Então, a política monetária vai tratar sobre isso, sobre o nível da taxa de juros, sobre o nível de moeda que circula em uma economia e o nível de crédito que circula em uma economia, ok? A nossa terceira política ou instrumento de política macroeconômica é a chamada política cambial e comercial, tá? Então, quando estamos nos referindo à política cambial e comercial, estamos necessariamente nos referindo às relações de um país com os outros países, certo? Então, estamos falando do setor externo da economia. Então, a política cambial, ela irá se referir ao controle do governo sobre a taxa de câmbio, né? Que eu já expliquei para vocês o que é a taxa de câmbio, que é o preço da moeda, né? E a política comercial, ela diz respeito aos instrumentos de incentivo, tanto às exportações, né? Ou ainda às importações. Então, seja incentivo ou desincentivo, né? Desestímulo. Vai depender do objetivo da política comercial, tá? Mas ela vai tratar basicamente das exportações e importações de bens e serviços de um país. E para mediar esse comércio internacional, necessariamente precisamos da taxa de câmbio. E quem vai cuidar disso é a política cambial. E, por último, né, o quarto grande instrumento de política macroeconômica, que é a chamada política de rendas, que irá controlar o nível de preços e o nível de salários. Então, os controles sobre os preços e salários irão se situar em categoria própria, né, da nossa política macroeconômica. Então, é tão importante preservar, né, e defender, assegurar o controle da moeda, certo? Lembram-se daquele objetivo de fazer com que não exista inflação na economia, o controle do nível de preços? Certo? Então, a política de rendas, ela irá se destinar a isso, a controlar os preços e controlar também os salários. Ok? E aí, dentro desse segmento, ou adicionalmente, poderíamos considerar, então, a chamada política social, que também tem as políticas de rendas, né, de estímulo à geração de renda e à distribuição de renda, que aí vão se classificar dentro de uma categoria assistencialista, tá? Mas quando a gente se refere à chamada política social, estamos falando também de outros setores da economia, da saúde, da educação, né? Então, quando estamos falando, por exemplo, da oferta de ensino universitário gratuito, público, de qualidade, que é o que vocês têm aí na UEMP, né? Na nossa universidade, o que temos no nosso estado, o estado do Paraná, ok? Estamos falando, então, da política social também, da política de rendas. Porque uma vez que o Estado
promove o acesso à educação de ensino superior gratuita, de qualidade e universal, né? Ou seja, se estende a todos que atendem aos critérios para a entrada, por exemplo, no ensino superior, então você tem necessariamente o cumprimento de um direito social que está assegurado na nossa Constituição. À medida que temos um sistema público de saúde, como é o SUS, que o próprio nome já nos diz, né? Sistema único de saúde, é universal, é gratuito, atende a todo cidadão brasileiro e até mesmo os estrangeiros que aqui residem, certo? Ele é universal, ele não distingue ninguém. E isso é uma dádiva. Somente 6 países no mundo inteiro, contando com o Brasil, possuem um sistema público e universal de saúde, né? Então, assim, claro, abrindo um grande parênteses aí para poder finalizar o conteúdo da nossa aula, mas aí a gente vai, claro, discutir bastante isso quando tivermos a aula específica para falar sobre política social, né? Mas só dando um exemplo, já que estamos falando de saúde. A saúde, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é somente privada. Lá eles têm o chamado Security Care, que é um seguro de saúde que é destinado à população extremamente pobre, né? Então, existe uma linha de pobreza para determinar os rendimentos que uma determinada família tem, e aí ela pode se inscrever nesse sistema, nesse seguro de saúde, tá? Mas isso é uma ínfima parcela da população norte-americana que tem acesso à saúde gratuita, ok? Lá o sistema é essencialmente privado, então se paga por planos de saúde e é um serviço extremamente caro e é muito comum as pessoas não terem acesso, então, aos serviços de saúde nos Estados Unidos, porque boa parte das pessoas não conseguem honrar com o pagamento. Então, só para vocês terem uma dimensão, em média, uma gripe nos Estados Unidos, uma gripe simples, tá? Não estou falando de Covid, ela custa, em média, $5.000, né? Então, se uma pessoa, outro exemplo, se uma pessoa perdeu um dedo, então, um marceneiro lá no exercício da sua profissão perdeu 2 dedos, perdeu o dedo, o minguinho, e perdeu o indicador. Então, é um preço para ela talvez ter reconstruído o dedo indicador, né? Então, vamos considerar $40.000 para reconstruir o dedo indicador. E $20.000 ou $15.000 para reconstruir o dedo mindinho, né? Então, se uma pessoa não tem ali, vamos considerar $55.000 para implantar os 2 dedos novamente. Se ela não tem ali $55.000, ela não tem os dedos dela reconstruídos. Isso é uma situação assim de extrema precariedade, né? De penúria. Por quê? Porque o cidadão ele incorre em uma situação que ele tem que escolher o que ele vai fazer. Talvez ele tenha $15.000, aí ele consiga só reconstruir o dedo mindinho. Isso daqui que eu estou falando não é hipotético, é realidade, tá certo? Então, muitas pessoas muito norte-americanos, por exemplo, partem para o Canadá, que tem um sistema de saúde público, para terem acesso aos serviços de saúde. E é muito cruel. Então, quando se fala de saúde nos Estados Unidos, é extremamente cruel. Ok? Então, com isso, pessoal, enquanto que no Brasil, né, por mais
talvez, muitas vezes demorado, né, o acesso aos serviços do SUS, ninguém sai, né, ninguém chega numa emergência sem os 2 dedos e vai sair lá do hospital sem os 2 dedos. Ele vai, quando ele for atendido, ele vai ter alta tendo os 2 dedos reimplantados e de forma gratuita, certo? Então, independente, claro, a gente entende sobre todas as limitações, porque se trata de um sistema universal e que tem que atender a todos. E a demanda é muito grande, ela é gigantesca, certo? Então, por isso que nós temos muitas limitações, mas temos que considerar que, necessariamente, temos um sistema de saúde que é público, que não faz distinção a nenhum cidadão e que nós temos minimamente boa parte da nossa dignidade sendo assegurada, ok? E aí, depois, quando formos discutir a política social, eu posso dar diversos exemplos para vocês e é extremamente assim curioso e valiosa essa discussão. Tá certo, pessoal? Então, com isso, eu concluo esse conteúdo sobre as políticas macroeconômicas. Maria, seu áudio está aberto. A lei permite levantamento do véu para tentar encontrar esse dinheiro lá no Então, tá certo, pessoal? Aí no próximo encontro presencial, porque daí eu já vou conseguir estar aí com vocês, a gente faz a nossa revisão, ok? Para a nossa avaliação do dia 5. Beleza? Então, um forte abraço. Continuem aí assistindo a aula. Obrigada, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.